sobre testemunhos, você logo imagina quantos testemunhos temos aqui hoje. Certamente, se eu pudesse dar o microfone na mão de cada pessoa teria uma história para contar. Hoje eu quero contar a minha história. Diga graças a Deus. Eu sou de uma família muito grande. A minha mãe, quando ainda tinha lá pelos seus 8 anos de idade, ela dizia assim: eu quero ter 10 filhos. Diga assim, as palavras têm poder. Ela dizia assim: eu quero ter 10 filhos. 9 anos e ela continuou dizendo: eu quero ter 10 filhos. 11 anos ela colocava 10 espigas de milho e dizia: são os 10 filhos que eu vou ter. 12, 13, 15 anos e ela se casou. Não demorou nada, ela engravidou pela primeira vez. Aquelas palavras de quando ela era criança, imagina, gente, a criança que falou. Deus não iria levar a sério, né? Imagina, claro que não. E ela engravidou então pela primeira vez e nasceu então a Maria. Não demorou muito, ela engravidou pela segunda vez e nasceu José. 2 filhos, se fosse nesse tempo estava muito e naquele tempo pior ainda. Mas 2 filhos, ela disse assim: não, eu quero muito uma menina. E ela então tentou uma terceira gravidez, a sorte de ter uma menina. E ela engravidou pela terceira vez e nasceu o Moisés. Ela pensou: não, eu vou tentar só mais uma. E engravidou pela 4ª e nasceu o Miguel. Ela pensou assim: não, mas eu tentar só mais uma vez. E ela engravidou pela 5ª vez e fez tudo cor-de-rosa. E então nasceu o Oséias. Ela pensou assim: não, vou tentar só mais uma. E engravidou pela 6ª vez. Fez tudo cor-de-rosa e nasceu o Elias. E ela engravidou de novo, tudo cor-de-rosa, e nasceu o Eliseu. E ela engravidou de novo, fez tudo cor-de-rosa e nasceu o Daniel. Vocês estão contando? Nós estamos no 8º. Ela catou tudo que era cor-de-rosa, porque sonho também tem limite, misericórdia, e deu de presente. E o pastor foi visitá-la, e o pastor morava assim, eu vou exagerar para vocês entenderem, o pastor mais próximo de minha mãe, morava coisa aí de uns 200 a 300 quilômetros. O pastor visitava a minha família a cada 1 ano e 3 meses, porque ele matava 2 coelhos com uma cajadada só. Visitava minha mãe e apresentava um filho por ano. Então, lá foi o pastor apresentar o Daniel. Quando ele foi apresentar o Daniel, no meio da apresentação, minha mãe já tinha desistido e tal. E o pastor olhou para minha mãe e disse: irmã Maria, Deus está me revelando que a senhora está grávida de novo. E a minha mãe passou tudo que era azul. E os planos de Deus têm tempo certo para acontecer. E quem nasceu fui eu. Não é hora de desistir dos teus sonhos. E eu nasci, botaram tudo eu de azul, porque o rosa já tinha ido tudo embora. Mas para não ficar no 9, que 9 é ímpar, minha mãe engravidou pela 10ª vez. E ela teve, só para variar, mais um filho, homem. Pô, faltava um profetão aí, né? Faltava um homenzão de Deus aí. Faltava Josué. E então nasceu Josué. Vocês contaram 10 filhos. A minha mãe não era evangélica, embora os nomes sejam bíblicos. A minha mãe não era evangélica nos primeiros filhos. Mas ela tinha uma mania que deveria ser obrigação de toda mãe, de toda mulher, de todo pai, de todo aquele que ama uma família. Todo filho que nascia, ela colocava em seus braços e dizia: você vai ser tal coisa. E ela dizia para minha irmã: você será linda, linda ao extremo. Minha irmã se tornou Miss na década de 70. Tudo bem que foi só no nosso bairro, só tinha 3 concorrentes. Mas o importante é profetizar, não é não? E aí nasceu o Zezinho, cabecinha pequena, boca grande. Minha mãe disse: pelo tamanho da cabeça vai ser baixinho, mas pelo tamanho da boca vai ser cantor. E está lá o Zezinho, 1,5 metro, baixinho, cantor, porque as palavras têm poder. Quando Moisés nasceu, enxoval rosa pronta, ela disse: se eu soubesse que era outro homem, eu não queria. Palavra pesada. Moisés morreu.
Quando o Miguel nasceu, enxoval rosa pronto, e ela disse, se eu soubesse que era outro homem, eu não queria. E o Miguel também morreu. Não aprenda as coisas quando tudo estiver ruim. Procure aprender com o erro das pessoas a não errar também. Quando a minha mãe perdeu os 2 filhos, Moisés e Miguel, ela entrou numa depressão profunda. Os seios enchiam, ela ia para o cemitério como se os meninos fossem se levantar para serem amamentados. No meio dessa guerra, lá vai um missionário pregar na fazenda onde minha mãe morava. Onde minha mãe morava não tinha nada, só a casinha dela, não tinha trem, não tinha ônibus, não tinha luz, não tinha nada. Num lugar desse vai fazer o quê, né, gente? Filho, por isso que a minha mãe tinha 10. E foi quando o missionário foi pregar, no meio do nada, aquele missionário disse assim, que Jesus era um Deus de salvação, de vida eterna. Pensa uma pessoa que perdeu 2 filhos seguidos, ouvir que Deus é Deus de vida com abundância. E aí aquele missionário, sem conhecer, sem ver ninguém escutando a palavra dele, ele disse assim, alguém quer aceitar Jesus? Minha mãe saiu de dentro da casinha dela e disse, eu quero aceitar esse Jesus. Mas ela fez uma objeção, ela disse assim, só tem uma coisa, engraçado quem não conhece Jesus, né? Ela disse, só tem uma coisa, eu só aceito Jesus se o pastor me prometer que nunca mais a morte vai entrar na minha casa. Nem por enfermidade e nem por acidente. Aquele missionário abraçou ela e disse, irmã Maria, nós estamos no mundo, e a Bíblia diz que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque Ele sempre será contigo. Mediante a essa palavra, a minha mãe virou crente. E aí foi quando nasceu o Oséias. Quando o Oséias nasceu, não demorou nada, ela disse assim, você será missionário? Você será ganhador de almas? Agora ela tinha um certo conhecimento. E o Oséias, aos 4 anos de idade, minha mãe dentro de casa lavando louça, ela escutou o Oséias pregando no fundo do quintal. A mensagem dele era essa, se você não aceitar Jesus, você vai para os quintos dos infernos, o diabo que te carregue. Minha mãe achou a mensagem muito pesada e foi lá ver para quem que ele estava pregando. E ele estava pregando para um monte de boi, touro, ovelha, galinha, pato, periquito, papagaio e tal. E ele ainda fez o apelo de salvação, se vocês quiserem aceitar Jesus, né? Aí minha mãe entrou, pegou o Elias no colo e disse, filho, você não vai ser missionário, que missionário é maluco. Você vai ser o mais sábio dos teus irmãos. Olha, ela nem esperou eu chegar. O Elias foi consagrado para ser sábio. Nós achamos que essa unção do Elias não tinha pego pelo tamanho da cabeça do bichinho. Ele parecia uma 29 tela plana, o cabeção da criança era muito grande. Tanto era que de vez em quando ele andava e desequilibrava com a cabeça, né? A gente tinha que aparar. Mas Deus é tão violento quando você libera uma palavra para a tua família, que o Elias tem hoje no mínimo 3 faculdades, sendo uma delas de matemática. Então a unção deu certo. Famílias têm que profetizar sobre família. Amém? E aí nasceu Eliseu, e a minha mãe já não dava tempo de profetizar, então ela disse, tudo que o Elias fizer, vai junto. E aí tá, o Elias comprou uma Brasília amarela, o Eliseu foi junto, o Elias foi fazer faculdade, o Eliseu foi junto, o Elias casou com Elisete, o Eliseu com Elizabeth, que é para tudo dar certinho, né? E aí nasceu Daniel, minha mãe disse, você será um profeta. Quando eu nasci, ela disse, você será pastora de multidões, onde você colocar a planta dos seus pés, os olhos que te olharem, os ouvidos que te ouvirem, saberão que você tem um Deus de Israel na sua vida. E aí, para acabar com a nossa brincadeira, nasce o Josué, que é caçula. E caçula, todo mundo sabe, é xodó de mamãe. É ou não é? Quantos caçulas tem aqui? Levante a mão. Olha só, nós odiamos vocês. Caçula, gente. A mãe não faz comida para caçula, a mãe faz papá. O caçula, ele nunca leva a culpa é do meio. Mesmo que o caçula esteja errado, né? E aí nasceu o Josué. E o Josué tá lá, né? Aqueles olhos azul dele, solteiro até hoje, né? Só pela misericórdia. E aí tá, beleza. Meu pai pega os 8 filhos e vai morar na cidade de Mogi das Cruzes. Cidade que moramos até hoje, próximo ao litoral de Bertioga. Moramos em Mogi das Cruzes e pobre, gente, nós era pobre.
pobre, mas pobre. Você quer saber quanto nós era pobre? Pega um pobre, multiplica por 100, eleva a raiz quadrada do pi, e você vai perceber o quanto nós éramos pobres. Mas nós era pobre de verdade, porque tem pobre mais ou menos, mas nós era pobre de verdade. Nós era aqueles pobres de espirrar, limpar, né, na manga da blusa, né? Nós era aqueles pobres assim, que só pela misericórdia era neocídio na cabeça, e aquela fralda branca. Gente, eu não sei como é que a gente não morria, né? Os pais da gente colocavam BHC. Eu lembro que tinha uma caveira no negócio que a minha mãe botava na nossa cabeça. A gente sobreviveu porque a gente é raça ruim, né? Misericórdia. E aí tá, quando foi um dia, a nossa barriga muito grande. Meu pai dizia que quem quisesse que Jesus ouvisse não podia comer muito. E ele falava isso porque não tinha comido. Então ele falava, jejua, vai jejuar, né? Então nós comíamos às vezes de 2 em 2 dias, né? Porque nós ficávamos jejuando, porque meu pai dizia que quem comia demais Deus não ouvia, né? E aí a nossa barriga crescia, porque lombriga, nós era bom de lombriga, misericórdia. Nossas lombrigas devem fazer parte do PCC, porque elas eram violentas. E aí tá, um dia meu pai chegou em casa e disse para nós assim, falou para mim especificamente, o que você quer ser quando crescer? E eu achava bonito esse negócio de cortar, dar ponto, né? Eu via meu tio costurando, a gente, criança pobre tem pelo menos uns 10 pontos pelo corpo, né? Em algum lugar tem. E aí eu via meu tio costurando, tirando prego, tirando farpa, espremendo veneno de cobra, essas coisas no corpo da gente, que criança... Gente, já repararam que criança de pobre não morre? Não morre. Sabe, eles são vacinados contra a morte, não é possível um negócio desse. Pode, aconteça o que acontecer, não é possível, a gente não morre mesmo. E aí tá, beleza. Meu pai chegou em mim e disse, quer ser o quê quando crescer? Eu disse, quero ser médico. Eu achava bonito o negócio de cortar, dar ponto. Meu pai sabia disso. Então ele disse assim, eu vou treinar você a ser médica, vou te trazer um peixe, esse será seu primeiro paciente. E trouxe, disse, aqui está seu primeiro paciente, corta a barriga, tira a tripa, corta a cabeça, tal. Nos pacientes, futuramente, você pode até cortar a barriga, mas não tira a cabeça, que não dá certo botar de volta, né? Então, na verdade, meu pai estava me ensinando a limpar peixe, né? E eu lá, toda feliz, porque achei que estava treinando para ser médica, né? Aí tá, passou uns tempos, o pastor chegou em casa, com uma cruzinha assim, e viu minha mãe cantando. Minha mãe é maestrina de coral, regente de coral de mais de 120 vozes e tal. E o pastor chegou, e minha mãe estava cantarolando. O pastor chegou e falou, ô irmã Maria, que todo evento que tiver na igreja a senhora vai cantar, aniversário, casamento, Santa Ceia e tal e tal. E minha mãe ficou toda, né, toda poderosa, toda orgulhosa. E começou, ensaia daqui, que ensaia de lá. E quem sabe um congresso de mulheres, quem sabe, né, aquela coisa de sonho, né. Primeiro evento da minha mãe, o velório da irmã Mariquinha. E levou os 8 filhos. Aquele bando de piolento, fedido e catarrento, tudo atrás da saia da minha mãe. Quando chegamos lá, a dona do defunto disse, meu Deus, chegou as feras da irmã Maria. E para distrair a gente, porque criança tem mania de correr em volta das coisas, e naquele tempo se colocava o defunto em cima de mesa, nojento, né? Aí tá, botaram nós num quartinho. E aí a dona do defunto sabia que nós éramos muito pobres e sabia o jeito de nos distrair. Comida. E ela disse assim, se vocês saírem daí, vocês perdem a bênção. E ela arrumou uma mesa, quando ela acendeu o lampião, tinha uma mesa, acho que como daqui ali perto da bateria, mas cheio de comida. Arroz, feijão, presunto, mortadela, Coca-Cola, café, leite. Nossa, coisa que nem se nós tivéssemos dom de revelação, nós enxergava. De tão, né, rico que estava aquela mesa. Aí tá, beleza. E fomos lá e tá, e vai um dia, vai 2, Deus que me perdoe, aquele ano morreu muita gente, meu pai estava desempregado, e o bom que nós íamos embora, levava sacolinha, né, e tá, quando foi ali o 7, 8º velório, nós resolvemos ver o que era um velório, porque nós só chegávamos, comia e ia embora. Aí olhamos pela frestinha, tinha um homem deitado, que hoje eu sei que era o defunto. O pastor olhou para ele e disse, este já descansa em paz, não tem que pagar luz, aluguel, pensão alimentícia. Acho que o que matou o homem foi a pensão alimentícia. Aí virou para minha mãe e disse assim, canta, irmã Maria. E minha mãe soltou aquele agudo dela, eu avisto uma terra feliz, onde irei para sempre morar. E o povo chorou.
E nós não entendemos foi nada, por que o povo chora, e por que o homem não acorda com aquela voz da minha mãe na orelha dele. E aí, de repente, o pastor virou para aquele povo em volta, velando aquele homem, e disse: mas vocês estão de olhos abertos, esse já dorme em paz, mas hoje é noite de salvação. Se você quiser virar crente, essa é a noite que Jesus escolheu para te salvar. Alguém quer virar crente aqui hoje? E virou para minha mãe e disse: canta o outro, irmã Maria. E minha mãe já entrou com aquele fundo musical: eu venho como estou, e cantando, e nós falamos: nossa, mas que da hora, olha aí, velório é um negócio legal, o povo canta, o homem dorme, a mãe canta, o povo chora, o pastor prega e nós come. Perfeito. Fomos para casa com a ideia de que velório era aquela coisa. Chegamos em casa, o meu pai começou a demorar para chegar, meu pai trabalhava fora. E o meu irmão olhou para mim e disse assim: filha, você não vai mais ser médica? E eu disse: por quê? Ele disse: por quê? Porque o pai está demorando e você vai esquecer tudo que você aprendeu. E o meu outro irmão do outro lado, atribuladinho, com aquele dentinho de fora, olhou e falou para mim assim: esquece se quiser. Aonde que nós mora? Nós mora na Sapolândia. Tem muito sapo aqui, opera sapo, que é tudo uma coisa só. E a gente caçava rã para comer. Então, quem pega rã, pega sapo, não fazia diferença. Eu era médica-chefe. Catamos o sapo, meus irmãos segurou as pernas, eu cortei, tirei a tripa, botei de volta, costurei e traçamos um destino para o sapo. Se ele chegar do outro lado da rua vivo, nós dá alta para ele. Mas o sapo nunca chegou nem no meio do caminho. E no meio do caminho caiu, capotou, velório nele. Reunimos a família, botamos o sapo no caixão, botamos nome, data de nascimento, dia e morte, a causa da morte, né? Do jeito que nós achava, claro. E aí o Osés fazia o papel do pastor, o Zezinho fazia o papel da minha mãe, e nós era a família do sapo que tinha que chorar durante o velório, senão não brincava da próxima vez. O Osés olhou para o sapo e disse: este já descansa em paz. Virou para o Zezinho e disse: canta, Zezinho. Eu avisto uma terra feliz. E nós chorava. Aí o Osés olhou para aquela tábua enorme e disse: mas vocês, sapaiada, ainda estão de olhos abertos, essa é a noite aceitável do Senhor. Porque hoje você está de boa na lagoa, mas amanhã você pode cair. E apontou para mim: nas mãos do inimigo. Eu era o inimigo. No meio desse velório, uma sombra alta nos chamou a atenção. Lá era meu pai, chegou antes da hora. E nós pensamos: vamos apanhar. Lógico que nós vamos apanhar, né? Estamos aprontando. Descemos as fraldas, o pedaço da camiseta, que minha mãe sempre comprou uma camiseta grande e dividiu em dois, para cada um, né? E aí pegamos, e quem disse que a camiseta descia? Porque nós queríamos que a cinta pegasse na camiseta. Aí fomos, arrumamos e fomos virando para o meu pai. Meu pai olhou, tirou o chapéuzinho da cabeça, coçou a cabeça, olhou para nós e disse: vocês estão fazendo tudo certo, só estão fazendo para as pessoas erradas. E aí ele liberou a palavra profética: a partir de hoje, vocês serão pastores, ministros de louvores e pregadores de homens. Nós somos em 8 ministros de louvor e pregadores na minha casa. As palavras têm? Pai, o que é que precisa para ser pastor? Ele disse 2 coisas: um pé limpo e um par de sapato. Pegou pesado, nós não tínhamos nenhuma das 2 coisas. Pai, mas nós não tem sapato. É lógico que meu pai não falava desses sapatos. Ele falava calçado na palavra, não são. Mas como nós não tínhamos sapatos, aquilo coincidiu de a gente já que era sapato de sapato mesmo. E os pés limpos. Imagina se nós tínhamos pé limpo. É ruim, não tinha nem a cara limpa, quanto mais o pé. Pai, como é que faz para ter pé limpo? Quando ele dizia pé limpo, ele dizia alma, coração. Mas como nosso pé vivia sujo, nós também entendemos que era pé de pé. Pai, como é que faz para ter pé limpo? Ele disse: desce no rio, esfrega com sabugo de milho até sair sangue, aí o pé está limpo. Meu pai dizia que a sola do nosso pé era tão grossa que nós pegássemos num prego, nós entortava. Creio eu que era exagero da parte dele. Pai, qual de nós vai ser o primeiro pregador que o senhor vai treinar? E ele disse, o Zezinho, por ser mais velho, hierarquia. Nós ficávamos sentados, o Zezinho para trás do botijão de gás, vestia o sapato 42 do meu pai, porque tinha que ser de sapato.
e vestiu o paletó do meu pai, que ficava horrível nele, parecia o Bozo, e ele foi para trás do botijão de gás. O botijão de gás era o nosso altar. Foi para trás do botijão de gás, meu pai foi lá para trás e nós sentamos na frente. Meu pai olhou lá de trás e disse: prega que Jesus cura. O Zezinho olhou para nós e disse: Jesus cura. Prega que Jesus salva. E Jesus salva. De repente, o Zezinho parou de olhar para o meu pai. Presta atenção no que eu vou te falar. Quando você tiver um cargo na igreja, não importa qual seja, do maior ou do menor, nunca deixe de olhar para o seu pai. Porque o dia que você fizer isso, você vai perder o foco. E quando nós perdemos o foco, nós perdemos a visão que Cristo nos deu. Enquanto o Zezinho estava olhando para o meu pai, ele foi de boa. Quando ele parou de olhar para o meu pai, ele olhou para nós, arrumou a gravata, ajeitou o paletó e disse: vocês com essas roupas, nós de shortinho, camiseta, vocês estão fora da doutrina da minha igreja. E excluiu nós tudo da igrejinha. Nós arrebentamos ele na pancada também, né? A partir daquele dia, meu pai proibiu a exclusão da nossa igrejinha. Quando a minha irmã se casou, eu fiquei só no meio dos meninos homens. Mais precisamente 6 homens e só eu de menina. Meus brinquedos passam a ser pipa, bolinha de gude, carrinho de rolemã. Tudo que era brinquedo de menino eu sabia fazer. Hoje a minha profissão ela é mais feminina, mas até uns 5 anos atrás eu era técnica de eletrônica e mecânica de carro, né? Porque eu segui a risca, meus irmãos, hoje eu sou cerimonialista de eventos, que é para ficar mais feminina. E antes que você pergunte, eu calço 36, sou casada, muito bem casada, obrigada, sou mãe de 5 filhos, sou avó de 7 netos, a minha raça é raça eleita de Deus. Amém, glória a Deus por isso. E tá, vamos aplaudir Jesus, por que não? Glória a Deus. Minha irmã se casou, fiquei só no meio dos meninos homens, amém por isso e tal. Mas, um dia eu fui para a igreja, e eu cheguei na igreja, o pastor disse assim: irmã Emília era minha diaconisa, ela cuidava só de mim na igreja, tinha mais ou menos umas 100 crianças na igreja, a irmã Emília cuidava só de mim, para você ter ideia de como é que eu era boazinha. E a irmã Emília era peso pesado, era uma italiana dessa grossura, cheia de fartura, um olhão azul, e ela tinha um coque que tinha mais ou menos 1 palmo de altura. Toda vez que ela chegava na igreja, ela passava na frente do lampião, a igreja escurecia, e ela chegou para cuidar de mim, e eu naturalmente sentei com os meninos, para mim era muito normal, né? Em casa só tinha moleque, sentei com os meninos da igreja, já tirei meu pacote de figurinha, e já não é criança pobre, sabe como é que vira figurinha, não sabe não? Rico não sabe não, mas pobre sabe, a gente cospe na mão que ela vira. E aí eu sentei lá e tô lá, virando figurinha com os moleques. A diaconisa me chega e diz assim: Késia, você não pode sentar aí. Por quê? Porque você é menina. A senhora é profeta? Eu nunca contei para ninguém que eu sou menina. E eu achava a coisa mais incrível, que minha mãe levava a gente para tomar banho no rio, e sempre eu ficava por última. E aí eu via todos meus irmãos todos pelados, tomando banho, eu olhava eles e falava: nossa, eles têm alguma coisa que eu não tenho, né? Então eu achava engraçado aquelas coisas. E quando a diaconisa falou: você é menina? Eu fiquei chocada, falei: como que ela sabe? Deve ter dom de revelação nessa história. Aí tá, beleza. E ela disse para mim: você tem que ter uma boneca. Aí danou-se tudo. Eu disse: boneca eu? Bonecas não têm olho? Ela disse: tem sim. Falei: pois as minhas não tem. Não tem olho, não tem perna, não tem braço. Ela disse: espera aí, mas aonde seu pai compra seus brinquedos? No lixão que ele trabalha. Ou seja, você já viu boneca de lixão, queridos? Elas parecem a noiva do Chuck no final do filme. Eu tinha pânico de boneca. E eu falei para ela: não quero ter boneca não, boneca é feia. E ela disse: fala com a tua mãe. Fui para casa. Cheguei em casa, chamei minha mãe de lado e disse: mamãe, quero te contar um segredo. Ela disse: o que é? Eu sou menina. Minha mãe, com aquela cara deslavada de italiana dela, olhou para mim e falou: eu sabia. Eu disse: você também sabia que bonecas têm olho, braço e perna? Ela disse: sabia. Por que é que eu não tenho uma? Ela disse: porque a única que a sua irmã tinha foi amarrada no meio da casa, e seus irmãos treinavam boxe com elas, enquanto a gente ia para a igreja. Está explicado, né? Aí eu comecei a sonhar. Quem tem sonhos aqui, diga amém. Diga assim: eu tenho sonhos. Pode soltar para mim, Fernanda, da 25 em diante, por favor. Nós fomos fazer visita numa casa. Isso, pode abaixar um pouquinho mais. Deixa ela como fundo musical. Quem está me ouvindo, diga amém. Glória a Deus. Tá bom assim?
Amém? Minha mãe foi fazer visita num lugar e eu fui com ela. Chegando nessa casa, tinha sobre a cama uma linda boneca. Pode até baixar mais um pouquinho. Tinha uma linda boneca. Tinha 2 olhos, 2 braços, 2 pernas. Era vermelha e se chamava Dorminhoca. Você há de convir comigo que pobre criança, eu me encantei pela boneca. Eu vim de lá. Mãe, compra a boneca pra mim. Ela chama Dorminhoca, ela é vermelha, tem 2 olhos, 2 braços, 2 pernas. Minha mãe sabia que não ia se livrar de mim e disse: fala pro seu pai. 6 horas da tarde meu pai chegava. Eu fiquei o dia inteiro no portão esperando meu pai chegar. Daqui a pouco chegou, caminhãozinho, ele pulou, chapéuzinho na cabeça, semicalvo. Na época 2 dentes na frente, hoje ele tem um só, o outro caiu. Eu abracei ele pelas pernas e disse: pai, você é o homem mais lindo desse mundo. E ele me deu um sorrisão largo de 2 dentes. E ele disse: o que você quer? Eu falei: pai, eu tenho um sonho. Ele disse: o que é? Eu quero uma boneca que se chama Dorminhoca, é vermelha, tem 2 braços, 2 pernas, e se chama Dorminhoca, pai. Presta atenção no que eu vou te falar. Sonhos têm nome. Pastora, você acha que é besteira escrever sonho? De jeito nenhum. A Bíblia fala no livro de Abacuque, se não me falha a memória, diz o seguinte: escreve a visão, escreve o sonho, porque no tempo determinado o seu sonho acontecerá, e se demorar ainda espera, porque não tardará. Escreve a visão, escreve o sonho, de forma legível, que até quem passe correndo possa ler, diz a Bíblia. Quando você escrever uns sonhos, não escreva incógnita. O que foi que Jesus disse para o cego? Queres ver? O que é o melhor que queres? E ele disse: eu quero ver. Ele não disse eu queria, eu gostaria. Ele disse eu quero ver. Tempo presente. Quando você fala eu gostaria, eu queria, então você não quer mais. E presta atenção em outra coisa. Quando Jesus olhou para o cego, certamente ele sabia que ele queria ver, mas ainda assim ele perguntou. Talvez as suas orações você diga: Deus, eu nem vou falar porque o Senhor sabe. Você está errado. Coloque diante de Deus as tuas necessidades, as tuas dores, e certamente Ele fará o prazer e o dom do seu coração. Meu pai olhou para mim e chorou. Está chorando por quê, pai? Fiz alguma coisa errada? Ele disse: o teu sonho, ele é grande demais para me realizar. Pai, mas eu nunca te pedi nada. Eu sou boazinha para você. Eu pentei os teus cabelos, eu coço as suas costas, e a única coisa que eu te peço você não vai me dar. Ele disse: sinto muito, filho, teu sonho é grande demais. E o que a gente faz, pai, quando tem um sonho que ninguém pode realizar? Ele disse: faça um voto com Deus. E o que é voto? Voto é quando você falar e ninguém mais puder te ouvir. É quando você gritar aos 4 cantos da terra e os ventos não te responderem. É quando todos os teus sonhos forem grandes demais para que o homem possa realizar. Então faça um voto com Deus, porque quando ninguém mais te ouvir, Deus ainda estará ouvindo os sonhos do seu coração. Eu virei para o meu pai e disse: você está falando de oferta? Eu não tenho dinheiro, eu só vendo alface na rua. Ele disse: o que você tem? Eu falei: figurinha. Então dê suas figurinhas. Catei minhas figurinhas, as velhas, fedidas, rasgadas. Ele disse: você brinca com isso? Eu falei: não. Por quê? Porque não presta mais. Então não dê a Deus aquilo que não te serve para nada. Segundo Samuel 24:24, não ofereça a Deus sacrifícios daquilo que não te custe nada. Pai, então Deus vai ter que esperar, porque as novinhas que eu não vou dar mesmo. Deus é rico e eu sou pobre. Meu pai riu como quem falasse com uma criança de 3 anos e meio, porque essa era a idade que eu tinha. Aquela noite, eu tive uma visão. Eu vi como estou vendo você,
uma infinidade de urubus em volta da minha casa. Os urubus comiam o meu braço, a minha perna, a garganta e o meu nariz. Assustada, a minha mãe disse: é só um sonho feio. Na noite seguinte eu tenho uma segunda visão. Eu vi um cachorro que o tamanho dele era fora do normal. Ele vinha e lambia o meu braço, a minha perna, a minha garganta e o meu nariz. Exatamente onde os urubus tinham comido na visão anterior. Minha mãe disse: é só um sonho feio. Na manhã seguinte eu acordo com uma mancha roxa no braço direito, na perna direita, a garganta inchada, o nariz entupido. Minha mãe me leva na farmácia, da farmácia ao Hospital das Clínicas em São Paulo. Os médicos fazem exame, não sei se isso levou horas, dias. Chamou minha mãe de lado e disse: a senhora tem mais filhos? E ela disse: tem. Mas esta loirinha é o sonho que eu pedi a Deus. Os médicos chamam ela de lado e dizem: então encomenda outro. A sua filha tem 3 meses de vida. Ela disse: por causa da mancha, moço? A minha filha brinca de Tarzan. Ela deve ter caído. Ele disse: sinto muito. Quer ter certeza? Compra uma pomada que se chama Furacim. Passa em volta da mancha roxa do braço e da perna. Do lado da farmácia tem uma funerária. Meça tua filha, encomenda o caixão, que é para dar tempo de ser feito. Presta atenção, todos os dias da nossa vida o diabo mede o teu tamanho para te dar a mesma quantidade de decepções. Mas hoje o teu tamanho será multiplicado por bênçãos e vitórias, porque o meu Deus, o Deus de Israel, está neste lugar. Minha mãe saiu comigo do hospital, passou na tal farmácia, comprou a tal pomada, Furacim. Do lado da farmácia ela deu de cara com a funerária. Quando ela olha a funerária, os caixões, ela começa a pensar: que médico maluco, onde já se viu minha filha está aqui brincando, mandar eu comprar caixão. Nessa distração dela eu entrei, e a minha imaginação sempre foi boa. Quando eu vi aquele monte de caixão, eu pensei assim: casinha de boneca. E eu pensei: óbvio, meu pai vai comprar a boneca, minha mãe vai comprar a casinha. E eu vi que ela olhava de um lado para o outro. Eu disse: ela não sabe o meu tamanho. Na distração dela, eu entrei num caixão, ficou grande. Entrou no outro, ficou grande. E aí tinha um pequenininho, bem no cantinho. E eu fui andando de ré, já viu criança desastrada? Pisei na ponta do caixão e capotei com o caixão e tudo. Ainda caí dentro dele ainda. Travou a tampa. Aí vem minha mãe, vem dono da loja. Quando ela abre a porta do caixão, diz a minha mãe que eu olhei para ela e disse: mamãe, a casinha serviu certinho. Pode levar. Ela bicou pela mão e tirou eu lá fora e disse: fica aí. Eu vou brigar com Deus. Ela entrou. E diz o meu pai que ela abriu os braços e disse: Deus, um dia eu te aceitei com uma promessa, que eu não geraria filhos para a morte. Quem é que mentiu para mim? Aquele médico? Ou foi aquele missionário? Aquele pastor? Meu pai diz que os caixões estremeceram. E uma voz estrondou dentro daquele lugar, dizendo: eu vos escolhi para que vades e dê frutos. Essa enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Aplauda ao Senhor, porque Ele merece. Minha mãe me leva para casa. Passa a pomada em volta da mancha roxa do braço e da perna. Em 15 minutos, abre um buraco. A carne desloca do osso e cai em cima do travesseiro, ficando preso por pequenos fios que iam para dentro do braço. Dessa forma, ela pega e começa a dar volta. Dá uma, dá duas. E aquilo vai afinando como se fosse um umbigo de uma criança. Do lado da perna direita
também cai. Aproximadamente 7 dias aquilo afinou como um umbigo de uma criança. Mas a carne não saía. Pendurada, ela começa a juntar larvas e bichos. No final de aproximadamente 7 dias, ela adormeceu pelo cansaço. E eu peguei o cobertor e me cobri. E o cobertor gruda na parte exterior do braço. Segundo os meus pais contavam, a dor era tão violenta que eu tinha súbitos desmaios, um atrás do outro. E eu não chorava, mas eu abria apenas a boca. Minha mãe corre para comprar água oxigenada. Mas como morávamos longe de tudo, 45 minutos aproximadamente, meu pai entra em pânico. Coloca o joelho em cima do meu peito. E pensando óbvio, ele disse: vai doer uma vez só. Segurou firme e deu um único puxão. Quando ele puxa, pode dar continuidade às próximas canções, por favor. Quando ele tira, eu perco o movimento do braço, da perna, a garganta estufa, o nariz incha. Minha mãe chega com a água oxigenada e percebe que eu já não tinha movimento no braço e nem na perna direita. Então ela olha a minha garganta, a dificuldade de engolir, e percebe que toda a minha garganta estava tomada de carne podre, cobertas por cascas grossas de ferida. Ela pega a graxa de galinha e uma por uma ela derrama, para que eu não sufocasse com os meus próprios pedaços. Ela palpa o meu nariz e começa a sair pedaços de carne podre de algum lugar que eu não sei te dizer aonde. Ela me leva de volta ao hospital. Quando ela chega no hospital, o médico diz: já comprou o caixão? Já comprou o caixão, dona Maria? Ela disse: não. Eu só quero saber o que está matando a minha filha. Ela disse: a sua filha tem uma bactéria que se alimenta de carne humana, suga o sangue, apodrece a carne e rói os ossos, conhecida como fascite necrosante, nível 5. Cura? Não. Daqui sua filha sai dentro de um caixão lacrado. O que o senhor vai fazer? Vou cortar o braço, vou cortar a perna. E vai sarar. Ele disse: não, vai passar para outro braço. E nós vamos cortar outro braço, vamos cortar outra perna. Vai sarar. E disse: não, vai estourar nas costas, na costela, no rosto. Há uma chance. Ele disse: nenhuma. Há uma esperança. Ele disse: nenhuma. Daqui ela sai dentro de um caixão lacrado. Minha mãe olhou para aquele médico e disse: então acabou. Ele disse: acabou. Ela olhou para ele e disse: o senhor tem sonhos, doutor? O senhor tem ideia quantos enxovais cor-de-rosas eu fiz para o senhor me dizer que eu vou enterrar minha filha daqui 3 meses? Ele disse: daqui 3 meses não. Porque se a garganta dela já está apodrecendo, dona Maria, ela já está morta. Ela só está de olhos abertos. Mas vai haver um dia que ela vai jogar a garganta fora. A senhora vai reconhecer, porque é um caroço muito grande. E quando isso acontecer, ela terá apenas 3 dias de vida, porque a bactéria vai subir para a cabeça, vai engolir ela. Nesse dia, dona Maria, a senhora vai dar graças a Deus dela morrer. Minha mãe olhou para aquele médico e disse: então acabou. Ele disse: acabou, então me dá minha filha. Ele disse: o que a senhora vai fazer? Ela disse: vou levar ela a consultar com o meu médico. A senhora conhece o médico melhor do que eu, dona Maria? Eu conheço Jesus de Nazaré. Quem tem estômago bom aí, diga amém. Fernanda, prepara para mim. Se eu não me engano é o 4. Atingido
de uma forma até mais leve, entre aspas. O que o médico tira dos narizes dela são larvas. Como você pode ver, ela não tem orelha, não tem metade da boca, não tem a parte de um olho. Mas o que assusta é o sadismo da doença. Ela come a metade de um rosto, mas a outra metade ela deixa inteira. Como se ela quisesse que a pessoa visse o próprio sofrimento. As imagens que vocês estão vendo são de pessoas diferentes. Isso é a garganta de uma criança de 3 anos e pouco. Isso é o que sobrou de um pé. E como você está vendo, aí são enxertos que os médicos tentam fazer para não amputar. E esse é o resultado de 3 dias após o começo dessa doença. Ela começa como se fosse uma queimadura. Amém? Todo mundo está vivo? Diga amém. Fica em pé.